Boa noite, estamos aqui na Rádio e TV da Quebrada. Eu me chamo Ana Vitória. E eu me chamo Yasmin. Eu me chamo Sara. E hoje estamos aqui com o professor Paulo, um dos professores aqui do NUA. Então, a gente queria te perguntar como é ser o professor daqui no NUA, se é complicado, se é estressante ou se é bem calmo de dar aula para os alunos daqui. Primeiramente, muito obrigado, gente, pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quem está assistindo aí, do horário de quem está assistindo. Muito obrigado pelo convite, Ana Vitória, Yasmin e a Sara. Parabéns pela iniciativa de vocês de começarem um programa aqui. E ser educador, ou facilitador, ou professor, é desafiador, porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? A gente tem muita responsabilidade, a gente tá aqui cuidando do filho. Por exemplo, tem uma criança aqui que ela nem vai para casa, ela já fica aqui depois do horário do almoço, ela fica aqui, a perua passa aqui para pegar ela. Então é muita responsabilidade cuidar do filho de outras pessoas. Eu não tenho filho, mas eu considero vocês todos como se fossem filhos, como se a gente fosse uma grande família. Então tem momentos que é desafiador, tem momentos que é difícil dar uma bronca, porque a gente também fica chateado, não é só a criança ou o adolescente que fica chateado, a gente também fica. Tem momentos muito legais, onde, por exemplo, a gente esses dias tocando violão, vocês tocando, nossa, me enchi de orgulho, assim. Então, são várias sensações, várias emoções que a gente vai aprender, eu também vou aprendendo com vocês, tá bom? É E isso. por que você quis se tornar professor aqui no NUA? A minha primeira profissão, com 16 anos, foi ser professor de violão, né? Eu tocava na igreja. Hoje em dia eu não tenho mais uma religião, não toco mais, acredito numa força superior, mas não toco mais em igrejas. Mas eu aprendi essa coisa de tocar em conjunto na igreja. E aí, lá mesmo eu já comecei a ensinar pessoas, e aí eu percebi que era uma coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí eu sempre trabalhei com aula, desde os meus 16 anos. Com quantos anos que você começou a aprender música, assim, sabe? E por que o interesse na música? Olha, eu acho que é a música que escolhe a gente. A música, pra mim, é como se fosse uma deusa, assim, é como se fosse Deus. É um sentimento tão forte que é como se fosse uma coisa sobrenatural, assim, que fica o tempo inteiro te chamando pra tocar. E eu acho que ela me escolheu. Eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, eu fui na casa da vizinha, assim, com a minha mãe, acender a luz da... A vizinha tinha viajado, e aí eu fui acender a luz da... Naquele tempo tinha essa coisa, né? Fui acender a luz de fora da casa da vizinha pra casa não ficar a noite apagada, né? E aí eu vi um violão, né? E aí eu fiz assim, brim. E aí eu lembro disso, com 5 anos de idade eu lembro de eu tocando esse violão. E aí com uns 8 anos apareceu um violão na minha vida, os meus primos começaram a tocar violão. E era muito natural se juntar nas calçadas, assim, como hoje em dia todo mundo fica mais no celular e tal, mas antigamente a gente não tinha celular. Então era muito natural se juntar nas calçadas, na rua, ficar tocando violão, fazer rodinhas de violão. E aí eu comecei isso como uma brincadeira. Tipo, eu nem sabia que eu tava aprendendo, tal. Pra mim era um brinquedo, como se fosse um brinquedo. Aí, com uns 17 anos, não, um pouco antes. Comecei a tocar na igreja com uns 12. Depois, com uns 17, eu já comecei a tocar profissionalmente. Já comecei a tocar em barzinhos, em lugares pra fora, assim. Já comecei a ganhar um dinheirinho. E aí, dos 17 até os 40, que é hoje, eu toquei em muitos lugares, viajei bastante tocando e acompanhando gente, conhecendo pessoas. E aí, hoje em dia, eu já vou selecionando melhor onde eu toco, nos lugares. Eu gosto de tocar em lugares tranquilos, eu gosto de tocar um tipo de música tranquila. Então, a minha vida, basicamente, é música. E não só violão, mas guitarra, baixo, bateria. Hoje eu saio daqui e vou para um outro lugar onde eu dou aula também, que é o Senzala, que é um lugar especializado assim, com ênfase na cultura africana, na cultura de pessoas pretas, né? Então lá eu também aprendo muito. Então eu acho que eu gosto da música porque eu aprendo muito e ela é uma coisa infinita. Você sempre tem um passo a mais para aprender, você sempre tem uma coisa nova para aprender na música. Sim, e tem alguém na sua família que faz que você se inspira, algo assim? Ou você só gosta mesmo, mas você resolveu tocar? Era brincadeira de primos.
Os primos, tinha um primo que um pouquinho mais velho, ele já tocava muito. E a gente falava, nossa, que da hora, eu quero tocar também cada vez melhor, como ele. E aí, por uma ironia do destino, eu fui o único da família que pegou isso como profissão. Mas tem alguns primos que tocam, meus irmãos tocam, o meu pai canta. Então, a música é bem presente na nossa família. Então, acho que, sei lá, é um dom que veio pra gente e eu só agradeço por ter esse dom e essa vontade de tocar e de ensinar e de estar com pessoas que gostam de música também, como vocês. Então, como você achou o Nua, assim? Acho que o No Nua caso, me achou. você encontrou também. o Nua ou te ofereceram? Foi o Nua que me achou também. Assim como a música me achou, são encontros que vão acontecendo na vida que a gente... Assim como a gente se encontrou. Tem encontros que vão acontecendo e aí um casal de amigos meus que conhecem o Passarinho... Eu já conheci o Passarinho, eu já tinha me apresentado aqui lá nas Mulheres do Gal. Já conheci o Passarinho assim, mas quando o Michel saiu daqui, que era o antigo professor, esse casal de amigos meus, o Passarinho comentou com eles que estava precisando de um professor para cá, se eles conheciam. E aí eles me indicaram. E aí eu vim aqui, há 5 anos atrás, fazer uma entrevista. Aí eu falei com a Mazé, ela me contou um pouco sobre o que era. E eu já tinha esse sonho de ensinar pessoas na minha região, no meu território, no território que eu moro, assim. Eu moro a 10 minutos daqui. Então, eu já tinha esse sonho. Então, parece que Deus, ou seja lá quem for essa força maior, ele vai desenhando assim e vai colocando, esse aqui eu quero aqui, assim. E aí a gente vai se encontrando e acho que foi assim. E aí eu aprendi muito aqui. O Hiroshi lembra que eu tinha bastante dificuldade para dar aula, questões de inteligência emocional mesmo, sabe? De ter a inteligência emocional de, por exemplo, tava difícil a aula agora, não tava? Mas eu e a tia Cintia, a gente levou numa boa. E antes não, eu não tinha essa inteligência emocional, eu já ficava bravo, não sei o quê. Então, acho que principalmente você vai aprendendo a ter uma inteligência emocional, onde você sabe autocontrole, sabe? Onde você fica tranquilo para lidar com as situações que são desafiadoras, assim. Acho que é isso. E o que você acha aqui do NU, tipo, das crianças, da sua aula, assim? Por que você escolhe organizar a sua aula daquele jeito? E qual jeito, né? Deixa mais específico para o pessoal. Daquele jeito, assim, que você fala que todos nós somos iguais. E não somos? Sim, tem ninguém maior que ninguém. Ninguém. Ninguém melhor que ninguém. A gente toda bate-papo assim é uma troca. Eu tô aprendendo com vocês. E o que eu acho do NUA? Eu acho o NUA um projeto incrível, um projeto fantástico. Quem dera tivessem mais NUAs aí por São Paulo, afora, assim, porque é um projeto... No meu tempo, por exemplo, não tinha NUA, não tinha um projeto onde você podia ter acesso a um monte de instrumentos, a um monte de artes, a profissionais incríveis, como o Bob, como a Cíntia, como a Thalita, como o Ziel, como o Fabiano, como o Gui, como o Hiroshi. Não tinha isso. Então, olha a estrutura que esse lugar tem. É um lugar incrível. E é uma escola. Escola não é só aquela coisa de ficar ali aprendendo a continha, aprendendo coisas que de repente você nem vai usar na vida. A escola tem uma estrutura que pra mim não é tão legal, assim, é cheio de grades, é cheio Cara, por que precisa fechar a escola? Se a escola é um lugar legal, como o NUA, não tem nem cadeado no portão, vocês podem sair, mas ninguém quer sair, porque é um lugar legal de estar. Então, eu acho o NUA incrível, e eu tento organizar as minhas oficinas de uma forma que aflore sentidos, não só visuais, mas também olfativos, como eu já falei com vocês, auditivos, onde, através de uma coisa chamada musicoterapia, quando eu coloco aquelas frequências, a música vai acalmando a gente. Tudo vibra, tudo vibra, tudo é vibração. Então, quando a música te traz uma vibração mais tranquila,
você fica mais tranquilo e através de estar mais tranquilo, você consegue aprender melhor, na minha percepção. Aí, por isso, eu adoto essa maneira de oficina, mas eu tô aberto a sugestões também. Vocês têm também essa possibilidade de, Paulo, por que a gente não... Vamos tentar fazer dessa maneira ou dessa maneira? Estou aberto, tá bom? Bom, Paulo, qual que foi o seu maior desafio como músico? Músico, Paulo, fora do NUA, na sua vida mesmo. Como profissional. Tá, como profissional da música, É. houveram vários desafios, vários. Eu não sei dizer qual foi o maior, mas a música, ela te traz também muitas armadilhas. Como drogas, como álcool, como vícios, como não passei por esses lugares, mas eu vi muita... A música te possibilita isso, a noite te possibilita tudo isso, muito fácil. Você tá na noite ali em baladas, em festas, em lugares onde tem tudo isso. E aí é uma coisa que você precisa tomar bastante cuidado. Qual é seu foco de carreira? Você tá ali pra quê? O próprio ego de se achar artista ou se achar melhor do que o outro porque você tá numa posição de destaque. É perigoso também, isso pode subir para a cabeça e te deixar uma pessoa metida, uma pessoa que acha que é melhor que os outros. O Brasil, artisticamente falando, é um país que também não tem uma estrutura legal assim para os artistas. Por exemplo, você vê muita adega, muito lugar de comércio de coisas que são materiais, mas a música lá não é material. A música é uma coisa que você consegue pegar a música, mas então ela não é tão valorizada assim. Então é difícil de você entender. Por exemplo, eu não tinha referência também de profissional. Ninguém na minha família era um músico profissional, então você não tem a referência de como é ser um músico profissional. Então são coisas que você vai descobrindo no meio do caminho. Então, e ainda tem todas essas coisas que eu te falei, essas armadilhas de um monte de coisa que não é legal na noite. Então, o maior desafio, acho que é entender qual é o seu caminho na música como um profissional. E aqui, por exemplo, no NUA, é um lugar que faz sentido para mim ser profissional de música aqui. Eu entendo que eu faço diferença na vida de pessoas. Uma diferença positiva. Pelo menos eu acho que sim. Nem sempre. Mas da mesma forma que vocês também fazem diferença na minha vida. Como são encontros, né? Que a música proporciona. Então, o maior desafio acho que é traçar a sua trajetória profissional dentro da música, fugindo das armadilhas e ciladas que a música é isso. Paulo, voltando, para finalizar assim, o que você diria para quem quer ser um músico profissional ou para quem quer entrar nesse mundo da música? Uma mensagem. Uma dica, uma mensagem? Precisa estudar bastante, precisa gostar, precisa ouvir muita música, estar em lugares que tem... Ontem mesmo eu fui a um show no Sesc Consolação, toda terça eu vou num show, toda terça. Eu procuro ir a shows, a minha vida é mergulhar dentro da música, sabe? Mergulhar dentro de lugares musicais, estar sempre em lugares que tá rolando música e apurando o seu gosto. Poxa vida, essa música aqui eu gosto. Essa aqui, nossa, tá falando palavrão, tá falando umas coisas que não são legais, essa aqui eu já não gosto muito. Então, ter esse senso de percepção do que é bom, o que é ruim, o que não é tão bom, tanto para lugares quanto para gêneros musicais. Esse gênero aqui eu acho que não é muito legal, então eu não vou mais não vou me debruçar tanto sobre ele. Vou estudar as coisas que eu mais me identifico e aí estudar bastante e estudar mais um pouquinho. E aí pode ter certeza que a recompensa vem. Assim, é muito gratificante você tocar um instrumento. É como se ele retroalimentasse você mesmo. É uma conexão que parece que o instrumento te alimenta, você alimenta o instrumento. E às vezes o grande pagamento está nisso. E você vê os mais jovens, assim como vocês, já tocando e já também indo na caminhada. Mano,
parabéns pra vocês, de verdade. Vocês já estão numa caminhada muito interessante. Você canta muito bem, você toca muito bem já. Ela tem um gosto musical incrível. Sara nem se fala, né? É um fenômeno, foi um acontecimento quando a Sara entrou aqui no NUA, né? Então, eu dou um conselho pra vocês aí, mano. Continua que vocês estão no caminho certinho, assim, de mergulhar na música e não necessariamente ser profissional. Você pode trabalhar com outra coisa também. Até porque o músico, ele trabalha com gestão, o músico trabalha com várias outras coisas, com logística. Ele não trabalha só necessariamente tocando. Mano, isso aí é pra filho de rico, pra filho sabe? É pra músico que já nasceu em berço de ouro. O músico periférico, ele vai ter que trabalhar com várias vertentes de gestão, de logística, de uma série de coisas. Então, não necessariamente você precisa ser só musicista. Mas pensa aí, gente, a música tá faltando mulheres aí na música, né? Acho que tem muito homem e pouca mulher na música. Então, vão em frente, sigam os seus sonhos. Se for para ser profissional da música, seja. Se não for, tem a música como um hobby que já a gente sabe o bem que ela faz pra gente, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Enfim, é isso, viu, gente? Tchau, tchau.